A lição de domingo traz como título Conhecimento versus Amor. E o capítulo a ser considerado é o capítulo 8. São apenas 13 versículos e o apóstolo vai aqui tratar de um assunto muito significativo para aquilo que estava acontecendo lá em Corinto, e nós vamos ver como esta situação muito específica daquela comunidade cristã pode trazer para nós lições espirituais na atualidade. Então, vamos pedir para a produção colocar aqui o versículo 1 e o 2, por favor, produção. E eu vou fazer a leitura aqui nesta versão que nós utilizamos, que é a Revista e Atualizada, segunda Almeida Revista e Atualizada no Brasil, segunda edição, que diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. E ele vai então discorrer em cima do conhecimento acerca de carnes sacrificadas aos ídolos. Vou pedir para a produção ainda colocar o verso 6, por favor, produção do mesmo capítulo 8. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Muito bem. Vou ainda pedir para a produção pôr mais um verso, que é o verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, ser tropeço para os fracos. Muito bem. Então, irmãos, primeira coisa que precisa ficar muito clara ao estudarmos a questão das carnes sacrificadas aos ídolos é, primeiramente, não está em jogo aqui o regime alimentar. Aqui não se está considerando se as carnes imundas foram agora liberadas e juntamente com as carnes limpas. Não é esse o assunto. Isso jamais passaria pela cabeça de Paulo como de qualquer outro apóstolo. Então, o princípio deixado por Deus lá em Gênesis e depois confirmado em Levítico 11, isso permanece sem alteração. Aqui não se está tratando de carnes imundas e carnes limpas. Uma outra coisa muito importante, não se está tratando aqui do regime alimentar, se vegetariano, ovo-lacto vegetariano, vegano ou aqueles que se alimentam utilizando proteína de origem animal. Não é isso que está em jogo. O assunto aqui é carnes sacrificadas aos ídolos. Havia dois grupos na igreja de Corinto. Um grupo a quem Paulo chama de fortes, eram aqueles que não se importavam em comer carnes sacrificadas aos ídolos. Havia um outro grupo, a quem Paulo chama de fracos, conforme li no versículo 9, que se sentiam sensibilizados com esta questão, e isso promoveu uma dissensão e uma confusão na igreja de Corinto. E Paulo agora vai escrever a respeito desse assunto, dar orientações a essa comunidade de como eles deveriam proceder. Porém, havia ainda uma questão mais significativa acerca deste assunto, que era a forma como esses chamados fortes estavam tratando os chamados fracos. Ou seja, a falta de amor, de consideração, de sensibilidade desse grupo para com aqueles que se sentiam sensibilizados com a atitude destes irmãos, chamados de fortes, em comer as carnes sacrificadas aos ídolos. É muito importante nós entendermos que Paulo vai dar aqui uma orientação, que depois ele vai completar no capítulo 10, e nós não vamos esgotar o assunto aqui, porque vamos voltar a ele no capítulo 10. Mas a orientação geral bíblica era que não se deveria comer carnes sacrificadas aos ídolos. Esse foi um dos temas em recomendação aos cristãos que estavam vindo do paganismo, do mundo gentílico,
e que os judeus, a quem os judeus queriam impor as práticas judaizantes ou as práticas judaicas, como a circuncisão. Atos 15 nos conta de uma assembleia que foi presidida por Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, em que conclusões foram estabelecidas acerca de que conduta deveriam ter estes irmãos. Vamos ler isso aqui lá em Atos 15, vou pedir para a produção colocar, Atos 15, versículo 20. Vamos ler isso aqui para que tenhamos claro estas recomendações. Vamos pôr o 19 e o 20, por favor, produção. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E o versículo, aqui o versículo 29, torna ainda mais explícito, não precisa colocar a produção, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, esta havia sido a recomendação dos líderes da igreja para estes que estavam vindo do mundo gentílico, do paganismo, para o cristianismo, que se abstivessem das carnes sacrificadas aos ídolos. Mas Paulo, ele não é tão contundente aqui a respeito desse assunto, porque ele não emprega declarações tão incisivas quanto esta recomendação que encontramos em Atos capítulo 5, porque a sua preocupação neste momento era uma preocupação maior, mais abrangente com respeito à unidade da igreja. Paulo entendia que a principal questão que deveria ser tratada era a falta de unidade que o mau uso do conhecimento do tema estava proporcionando. Por isso que o versículo 1 e 2 abre daquela forma, falando que o saber ensoberbece e o amor edifica. Ele não criticou o conhecimento em si, mas ele criticou o conhecimento sem amor, que provoca um desbalanceamento. Eu fiquei pensando nisto, irmãos, que o verdadeiro conhecimento só pode ser assim tido como tal quando existe amor. E eu fiquei aqui refletindo nas muitas vezes em que nós, como líderes, como igreja, muitas vezes impomos a guarda dos princípios e dos preceitos destituídos de amor. Temos que trabalhar por aquilo que é correto, por aquilo que é certo, sem dúvida nenhuma, por normas e princípios, sem dúvida nenhuma, mas nunca destituídos de amor. Nunca destituídos de amor. Este saber sem amor, ele fere, ele machuca, ele divide. Então, se você é um líder e está me ouvindo neste conteúdo, temos que perguntar, será que nós temos zelado pelos valores e princípios, que é uma boa coisa, mas com amor? Paulo diz que o saber sem amor ele só causa soberba, e soberba entristece, magoa, divide. Bom, Paulo aqui cita Deuteronômio 6,4 para reafirmar que realmente só existe, nós não devemos dar valor aos ídolos. Então, Paulo ele entende que esse contexto idólatra em que carnes eram sacrificadas aos ídolos, de certa maneira, para nós os ídolos não significam nada. Deus sim significa tudo. Então, Paulo tem essa compreensão, mas ele vai mais além. E aqui no parágrafo final da lição de domingo, ele vai afirmar que, confiantes em seu julgamento, os fortes julgavam inofensivo comer alimentos sacrificados aos ídolos. Eles não viam problema. Como veremos mais adiante, aí nas lições de quarta e quinta-feira, Paulo ele deu certos direitos a respeito desse assunto que nós vamos considerar aí nas porções dos versículos 23 até o final do capítulo, dos versículos 18 até o 33, perdão. Bom, se isso se tornasse um tropeço para os fracos, isso deveria ser evitado. Aqui Paulo então traz o equilíbrio da questão. O cristão, irmãos, ele é chamado para viver em abnegação e altruísmo por amor a Cristo e por amor aos irmãos. Então, dentro daquilo que
Talvez no nosso contexto atual seja permitido, que não seja considerado abusivo ou pecado, mas se alguma atitude, alguma prática minha fere alguma sensibilidade, eu sou chamado a considerar de forma abnegada e altruísta este irmão mais sensível. Eu não posso ser guiado pela consciência alheia, mas eu preciso ter consideração por aqueles que se sensibilizam, de alguma forma ajudá-los e não criar mais embaraço e mais dificuldades para esta fraqueza e esta sensibilidade que eles possuem. Talvez esse seja, irmãos, um dos aspectos mais desafiadores da vida cristã e do viver em comunidade. Aquilo que eu faço que não me acusa a consciência, que de alguma maneira não é abertamente pecaminoso, diretamente pecaminoso, mas fere alguma sensibilidade, fere algum irmão mais simples, mais humilde, mais sensível, a Bíblia me chama a não cometer este delito de ofender, de sensibilizar e maltratar um irmão. Talvez esse seja um dos aspectos mais desafiadores da vida cristã. Então, irmãos, não vale para nós minha vida, minhas regras. Não é assim. Nós vivemos em comunidade, precisamos amar os nossos irmãos. Precisamos ter consideração por estes que são mais sensíveis, mais frágeis. Não é fácil, tremendo desafio. E desta maneira, nós vamos voltar a esse assunto ainda. Nós colocamos um ponto final aqui na lição de domingo.